Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno para mais um programa, o nosso programa, o Momento da Palavra. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Nazareno, com programações pela manhã, das 8 às 9. E a cada dia nós temos um apresentador, um pastor, que está explicando sobre alguma verdade bíblica ou alguma doutrina bíblica. E para nós, às sextas-feiras ficou sob a nossa responsabilidade. Eu sou o pastor Gesiel Costa, pastor do setor Governador Fragelo, e já há mais de anos, quase 2 anos, o nosso programa está no ar todas as sextas-feiras, e temos falado nesses dias algum trecho da palavra e explicado e comentado, mesmo que devocionalmente, com os nossos irmãos. Isso tem sido uma bênção para a vida daqueles que ouvem a Rádio Nazareno. E já como parceiro do nosso programa O Momento da Palavra, o nosso obreiro ali do Governador Fragelo, o professor evangelista Wesley Rodolfo. A paz do Senhor, irmão Wesley. Pai do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, irmão Josemar, ouvintes da Rádio Nazareno, Deus em Cristo continue abençoando. É bom estar aqui na Rádio Nazareno para mais um programa. E hoje, iniciando uma nova série, né, pastor? Hoje vamos iniciar novos temas bíblicos, né? E também o nosso Josimar, nosso amigo, o presbítero Josimar, apresentador do programa aí Viola Sertanejo, e também aí um dos técnicos que faz com que o programa chegue na sua residência com essa boa qualidade. É presbítero ou pastor, Josimar? Ele é presbítero já encaminhando para ser pastor. Tem cara de pastor, né? Tem um cara de pastor, penteado já é de um pastor. E, todavia, ele, por mais que seja gente boa, ele não compareceu na festividade do Centro de Oração do Governador Fragelo, né? Agora ficou com uma dívida grande, né? Ficou com uma dívida grande. Tem que pagar essa dívida aí. Vai ter que redobrar agora os cuidados para poder quitar essa dívida lá na igreja, que nós anunciamos que o apresentador, né? E técnico do áudio aí, da mesa de som estaria. Sertaneja Gospel. A Sertaneja Gospel é o programa dele, né? E então ele tá com essa dívida com a gente aí. Vamos ver o dia que ele pode ir lá, né? Exatamente. Agora ele vai ter que ir lá e falar. Vai ter que ir. Mas ele ia só participar porque a festa tinha alguém de fora falando. Exatamente. Vai ter que ir falar. Pagar a dívida. Vou pagar a dívida, irmão Josimar. Maravilha, irmão Wesley, qual é o tema de hoje que nós falaremos e qual é o texto bíblico? Nós vamos começar hoje uma série sobre escatologia, falar acerca da doutrina das últimas coisas, né? E a gente terminou no programa passado falando sobre a Epístola aos Gálatas, né? Fizemos aí alguns estudos, como o senhor disse, devocionais dessa carta, e agora a gente vai começar uma série sobre a escatologia. Eu quero ler um texto bíblico em Atos dos Apóstolos, que diz assim, no capítulo 1, a partir do verso 5, que diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam ajuntado perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Parece, na verdade, uma leitura que fala acerca do batismo com o Espírito Santo, mas a gente vê aqui que há um questionamento, né? Restaurarás tu Israel neste tempo? Uhum. E aí o Senhor Jesus diz que não compete saber os tempos e as estações que foram estabelecidas, e o que, na verdade, o que há nas Escrituras nos dá ideia para que, então, possamos estar atentos, porque ele disse, olhai para a figueira, ele disse acerca de sinais que aconteceriam, e aí, portanto, então, com esse texto bíblico, a gente pretende iniciar essa série falando acerca da escatologia. Muito bem, então você observe nesse texto lido, que os discípulos eles tinham um anseio pelas coisas futuras. Exato. Eles tinham os questionamentos e queriam
saber do seu mestre sobre o que haveria de ser, sobre o seu futuro. E também nós temos essa mesma perspectiva na mente do ser humano. Todos querem saber o futuro. Todos nós, às vezes, temos essa ansiedade de saber o amanhã. O amanhã, o que será. Alguns têm dificuldade de saber se existe vida além da morte. E tantas outras questões que o ser humano, mesmo aqueles que não são cristãos, tem essa angústia, né? Tem essa pergunta, o que será depois da morte? Como será o ano de 2023, 2024? Quem será o próximo presidente? E essas angústias, elas acabam gerando essas interrogações. E também não era diferente para os discípulos da época, porque eles viviam sob uma perspectiva da restauração do reino de Israel, que estava sob os domínios de Roma. Então eles queriam saber do futuro. E Jesus, nesse período, não privou eles destas informações e não quis dizer sobre a questão em apreço. Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel, quer dizer, Israel sairá dos jugos de Roma, voltará a ter liberdade como nação, né? Exatamente. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui, evidentemente, é que a gente não deveria se atentar para as coisas futuras. É que o básico que a gente tem para que a gente possa ter uma vida tranquila e sem ansiedade está nas Escrituras. E qual que é a verdade máxima disso? É que Deus está no controle de todas as coisas, né? É por isso que quando nós estudamos, por exemplo, o Apocalipse ou toda a literatura apocalíptica, isso traz para nós um certo conforto. Por quê? Nós sabemos que tudo vai acabar bem, principalmente para a igreja. Aí, nesse ponto, nós temos, então, o privilégio de servir a um Deus que comanda todas as coisas e que tem o futuro na palma de suas mãos e que nada foge, né, desse controle. E aí, então, a gente entende a importância de se estudar acerca dessas coisas. Por exemplo, quando nós tratamos da escatologia, a escatologia ela está presente em todas as doutrinas bíblicas, né, principalmente as da teologia sistemática ali. Nós entendemos que as doutrinas bíblicas elas não são interdisciplinares, né? Elas são transdisciplinares, ou seja, que uma comunica com a outra. Quando a gente estuda, por exemplo, a salvação, que é algo que acontece no presente, porém a salvação vai tratar daquilo que acontecerá no futuro, que é o propósito pelo qual, inclusive, nós somos salvos. Salvação no passado, no presente e no futuro. Salvação no passado, no passado, no presente e no futuro, exatamente. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre a teontologia, que é a doutrina de Deus, a gente vai saber as obras de Deus e o que Deus estabeleceu para o futuro, que inclusive é o texto que nós lemos, né? O que Deus estabeleceu para o futuro, os tempos a qual Deus estabeleceu. A cristologia, nós temos que também falar acerca da escatologia, porque fala acerca das obras de Cristo, e o que Cristo fez por nós, continua fazendo e fará, né? Quando a gente estuda o Espírito Santo também, porque a gente fala das obras do Espírito Santo, que inclusive tem a questão da santificação, que o Espírito nos santifica, e isso também está no presente, no passado e no futuro, né? Inclusive Paulo diz assim, tornar o Espírito, a alma e o corpo irrepreensível para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as doutrinas que são transdisciplinares, elas culminam, elas vão para a escatologia. Por isso é importante a gente estudar esse tema a fundo. E nada melhor do que fundamentá-la, né? Sim. Exato. O fundamento da disciplina, dessa doutrina da escatologia, ela tem que estar muito bem fixada e posta, para que a gente não venha cometer alguns erros, né? Principalmente sabendo qual é a nossa posição diante de tantas escolas escatológicas que existem, né? E aí a gente tem que estar bem fundamentada. Toda bela construção que está muito bem reforçada, ela começa com um bom alicerce. Então, o que nós pretendemos aqui nesses dias iniciais é, evidentemente, fundamentar, né? Principalmente falar acerca ali da nossa posição diante de tantas escolas escatológicas, né? Em meio às grandes interpretações em relação à escatologia bíblica, é bom que se diga que
há diversas interpretações e entendimento em relação ao futuro, em especial a escatologia bíblica, né? Exatamente. E depois que a gente esclarecer quais são essas escolas teológicas que interpretam assim, pontuar qual é o ponto de vista, qual é a nossa interpretação pentecostal, a nossa posição em relação a essas interpretações. E depois disso, fundamental. Agora, antes de tudo, e primeiro do que nada, irmão Wesley, é bom que se diga o seguinte: apesar de os discípulos não receberem uma resposta imediata do mestre, a Bíblia ela fala sobre o futuro. Um dos pastores, pastor Laurence Walson, um dos pastores missionários que veio para o Brasil, ele escreveu um livro que é muito conhecido, foi bastante conhecido nas décadas passadas, acho que de 70, de 80 em diante, e até hoje ele é muito lido, que é o Plano Divino através dos séculos. E neste livro, o pastor Laurence Walson, ele diz assim que Deus ele revelou para o homem o seu projeto de criação, projeto de redenção, que o projeto dele com o homem pecou, então houve ali um projeto de depravação no homem, né? Foi depravado, destituído da glória de Deus, mas Deus tinha um projeto de restauração. E depois do projeto de restauração e santificação, tem um projeto futuro para esse homem, que é de glorificação. Que é de glorificação. Então, ele diz assim, que este projeto para o homem, desde a criação, a queda, a restauração e a santificação e glorificação do homem, eles estão revelados na Bíblia. Então, cabe a cada um de nós estudarmos a Bíblia para sabermos sobre o futuro, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a nossa vida após a morte. Quem quiser saber, por exemplo, vida após a morte, tem vida após a morte, a Bíblia vai dizer nesse projeto que Deus revelou para o homem. Como que é o céu? Há o inferno. Então a Bíblia revela os detalhes do céu e do inferno. Quem irá para o inferno? Quem irá para o céu? A Bíblia registra todas essas questões. Como será esse projeto de Deus para com os homens no céu? Então é sobre isso que nós queremos dizer. Essas revelações que Deus revelou para o homem ao longo dos séculos, cada vez foi revelando aos poucos, né? Não teve uma revelação pronta e acabada, mas revelou ao longo dos séculos, um pouquinho cada vez mais, o homem vai entendendo sobre o seu projeto com Deus, o seu futuro com Ele. Né? Exatamente. E falando das escolas, né, pastor, das escolas que tem aí com relação à escatologia, elas surgem a partir das 4 áreas que a gente estuda, né, nessa escatologia. Quais são essas áreas? E aí que há as divergências entre as escolas. Nós estudamos dentro da escatologia, primeiro, a literatura apocalíptica, que não é só o Apocalipse, embora o Apocalipse seja uma literatura apocalíptica, mas a gente fala a partir de todos os textos, né, que falam acerca do futuro, Mateus 24, por exemplo, e outros textos das Sagradas Escrituras. Então, há uma interpretação para a literatura apocalíptica e cada corrente, cada escola interpreta de uma forma. E aí a outra área que a gente tem é sobre o futuro de Israel. Sim. O futuro de Israel, que a gente estabelece no que diz respeito, se Israel ele representava a igreja, né, que era só uma figura da igreja, que agora a igreja é o Israel de Deus, muito embora há texto na Escritura que diga isso, mas só que de que forma a gente interpreta isso, se há um plano ainda futuro para Israel, o milênio, né, e a tribulação. Então, são essas 4 áreas da escatologia que há posicionamentos diferentes. E aqui a gente quer deixar claro qual é o nosso posicionamento. Né? Por exemplo, na literatura apocalíptica, há os que são idealistas, há os que são preteristas e os futuristas. Né? Os idealistas é aqueles que dizem que o Apocalipse ou a literatura apocalíptica traz uma ideia.
e que não é nada literal ali, mas é apenas uma ideia, né? Sim. Uma ideia de como Deus lida com a igreja e lidará com os inimigos da igreja. Por exemplo, para eles não há um anticristo especificamente, mas que há anticristos que se manifesta e aquilo ali traz uma ideia de como Deus está no controle e combate contra os seus inimigos. Uhum. Os preteristas dizem que, já fala, né, o texto, que algumas coisas já aconteceram e sempre está olhando para o passado, e quando trata-se de coisas futuras, é mais no sentido simbólico. Uhum. E os futuristas, no qual nos encaixamos, né, é aqueles que têm a literatura apocalíptica como algo, como Jesus disse, escreve as coisas que vistes. Uhum. E quando a gente, por exemplo, for falar só do livro do Apocalipse, as coisas que vistes, João viu o quê? João viu Jesus com os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, uma espada aguda que saía da sua boca, enfim, isso foi a coisa que ele viu. As que são as cartas que eles enviaram ali para a igreja da Ásia, que contava a situação da igreja, que falava como a igreja estava naquele momento, que são as coisas que são, e as que hão de vir, ou seja, a partir de Apocalipse 4, muito embora no capítulo 12 ali há algumas coisas que são parentéticas, mas a partir do Apocalipse 4 são coisas que hão de vir. Por isso que a nossa teologia escatológica, ela está fundamentada nas escrituras com a visão futurista no que diz respeito à literatura apocalíptica. Então, nós acreditamos que aquelas são coisas que não aconteceram e que não é uma ideia apenas, mas são coisas que hão de vir, que hão de acontecer, e de onde tiramos isso? O próprio Senhor Jesus Cristo falou. É bom você falar sobre as interpretações do Apocalipse e também, antes de falar sobre ela, definir, né, o que é escatologia, né, uma palavra grega, scatos, e logia. Escato significa coisas futuras, logia significa um tratado ou um estudo. Então, a escatologia é definida como um tratado ou um estudo sobre as coisas futuras, né? O que são as coisas futuras, que vem na sequência, logo após esse nosso presente. A partir dos sinais da volta de Cristo, e depois é o que nós estamos vivenciando, os sinais da volta de Cristo, e a Bíblia fala quais são esses sinais. Depois o arrebatamento e até o reino milenial de Cristo, o eterno perfeito estado. E Apocalipse é uma palavra grega que também significa revelação. É como se você tivesse uma coberta, uma cortina, que ela tapasse a visão do lado de lá da parede. O que é que tem do lado de lá? Não sei. A cortina está tampando. Então, tira a cortina. Aí quando você tira a cortina, você vê o que tem do lado de lá. Então a revelação é isso, é tirar a cortina e mostrar o que está por trás. E o Apocalipse é isso, é Deus tirando a cortina e revelando para João o que haveria de vir nos últimos tempos. Então, o livro do Apocalipse, como fundamentou aqui o irmão Wesley, algumas pessoas dão interpretações diferentes. Como ele diz assim, há aqueles que dão interpretação preterista. Como é isso? Que tudo que o Apocalipse registra já aconteceu, já são coisas passadas. Preterista é isso, já foram revelados, já aconteceram. Então eles têm essa leitura do Apocalipse como tudo já cumpriu. E tem aqueles que têm a visão, inclusive, simbólica. Tudo ali é simbólico, não existe de fato um anticristo, ali é um símbolo, não existe um reino milenial, literalmente é um símbolo, então tem alguns que têm a visão simbólica, né? E além daquilo que você já citou. Agora, e tem aqueles que acreditam que o Apocalipse ele é para o futuro, ele ainda haverá de acontecer, muitas coisas acontecerão. Agora, como que nós interpretamos o Apocalipse? Nós pegamos um pouquinho de cada um. Algumas coisas do Apocalipse já aconteceram. Isso, exatamente. As 7 cartas da Ásia, elas, na época que João escreveu, era futuro. Sim. Hoje, para nós, já... Eram as que são para ele, né? As que são para ele. E para nós já ficou no passado. Para nós já foram passados. Então, já aconteceu as cartas da Ásia, as igrejas da Ásia, os pastores da Ásia, isso já passou. Então, está no passado. Então, nós acreditamos que parte do Apocalipse se cumpriram com essas coisas aí. E, dentre outras coisas, também acreditamos, não no Apocalipse na sua totalidade, mas algumas partes do Apocalipse como símbolo. Por exemplo, a mulher montada na besta, ali é simbólico. O que significa aquilo?
Literalmente não é impossível. Exato. A mulher que montou no sol, né, e embriagada com sangue, né? Simbologia, significando algo simbólico ali. Uma parábola querendo dizer uma verdade. Agora, há também aquelas coisas que são literais no Apocalipse, que de fato acontecerá. E na nossa visão preterista, né, pré-tribulacionista, aliás, e também pré-milenista, pentecostal, acreditamos que haverá um arrebatamento literal. Sim. O arrebatamento acontecerá, ele não é simbólico e nem está no passado. Haverá o anticristo, acreditamos que ele surgirá literalmente, não é simbólico e nem está no passado. Entendeu? Então, assim, nós não descartamos toda a visão simbolista, como todo Apocalipse fosse simbólico, e também não descartamos a visão preterista no seu todo, como se todo o Apocalipse já houvesse acontecido. A gente pega um pouquinho de cada uma, mas também temos a interpretação futurística, que muitas coisas acontecerão, e literal, que elas virão no sentido literal mesmo. Né? Sim, exatamente. E aí nós temos a questão dessas escolas, e aí o outro campo de estudos é o futuro de Israel, né? O futuro de Israel. O futuro de Israel, que tem os aliancistas, eles... a igreja substitui Israel. Para os dispensacionalistas clássicos, tais como somos, né? Há ainda algo reservado a Israel. Sim. Que a gente, inclusive, acredita que o arrebatamento ele será dado em duas partes, né? Primeiro vem para a igreja, na segunda especificamente para Israel. Os aliancistas dizem que é uma única vinda e que Israel, a igreja substitui Israel. Para nós, há ainda algo ali para Israel. Os aliancistas dizem isso, os dispensacionalistas, que somos nós, mas convém dizer que somos o clássico, né? Porque tem o dispensacionalista progressivo, que na verdade vai mais servir o aliancismo, né? E nós somos os clássicos, então, que temos ali a questão das dispensações. E com relação ao milênio, nós somos pré-milenistas, tem os amilenistas, né? Nós somos pré-milenistas e a gente vai definir o que é isso também. E com relação à tribulação, nós somos pré-tribulacionistas. Tem os pós, tem os mesos, né? E nós somos os pré-tribulacionistas. Então, e aí a gente vai falar acerca de cada uma dessas escolas também, né? No próximo bloco. Maravilha. Vamos agora para o intervalo. No retorno do nosso intervalo, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que o irmão Wesley abordou agora há pouco, sobre a questão de Israel. A igreja substituiu o novo Israel. Vamos de louvor agora, irmão Josimar. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Nazareno, o programa O Momento da Palavra. Estamos falando sobre o tema escatologia bíblica. E no bloco passado, falávamos sobre Israel, como alguns interpretam que a igreja substitui Israel, ou substituiu Israel. E a igreja, de fato, substituiu Israel. Israel não está mais nos projetos de Deus, agora os planos são voltados para a igreja. A igreja é o novo Israel, e Israel deixou de estar nos planos e nos projetos de Deus? Então, para os aliancistas, a igreja substituiu a Israel, né? Para nós dispensacionalistas, nós cremos que Deus tem sim um plano ainda a Israel a se desenrolar aí no futuro, né? Cremos nós que bem próximo. Sim. Mas o fato é que há promessas de Deus que são direcionadas a Israel no Antigo Testamento, que elas não são desfeitas. Sim. Elas não acabaram-se com o tempo. Quando nós estudamos as dispensações, por exemplo, que nem Scofield vai dizer, né, na sua Bíblia, que é um período de tempo onde Deus atesta a obediência do homem, nós temos a questão das dispensações, e que há um plano específico para Israel, que inclusive quando a gente segue toda a nossa linha teológica com relação à escatologia,
ela há de se desenrolar a partir do milênio, né? Aquilo que Deus tem especificamente para Israel, essa perseguição com Israel, a própria história, ela vai deixar claro para a gente que há um plano específico e há, inclusive, uma fúria contra Israel, dado aí ao tempo de todos os tempos, né, quando a gente vê as nações voltando-se contra Israel, enfim. Mas nós acreditamos que existe um plano que é específico para Israel e que há a Igreja de Deus, que atualmente é o povo de Deus, evidentemente, que Cristo a estabeleceu a partir da sua morte e da sua ressurreição, e ela foi inaugurada com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2. Então, sim, inclusive, há quem diga que Deus, quando ele olha do céu à terra, ele só enxerga 3 povos. Os povos, para eles, são divididos em 3, que é os gentios, que são aqueles que não fazem parte da igreja e nem de Israel, a igreja o Israel, né, que no caso são os judeus, e a igreja de Deus, que é a junção desses 2 povos, quer seja grego, quer seja judeu, enfim, eles foram congregados em um só corpo, que é o corpo de Cristo, e, portanto, a igreja de Deus. E se Deus tem esse olhar, inclusive para Israel hoje, é porque há um plano específico para ele ainda. A igreja não substitui o Israel no nosso modo de ver. Na verdade, a igreja é a junção desses 2 povos, tanto os gentios quanto o povo judeu, e que há um propósito a se desenrolar, sim, ainda a Israel. Assim cremos. Sim, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, que é um estudo à parte, Jeremias de 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. E essas 70 semanas são semanas de ano. Uma semana, 7 dias, uma semana de ano, 7 anos. E depois desta profecia de Jeremias, 69 semanas elas se cumpriram na vida de Israel. Desde a ordem de Neemias ali, 445 a.C., até a entrada do Messias. E o texto da Bíblia diz assim, que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, falando de Israel. Mas a todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aí nasce a igreja. E o relógio de Israel, ele para nas 69 semanas. A gente tem Israel como relógio de Deus. Sim. As 69 semanas cumpriram, faltam umas semanas. Sim. E o texto da Bíblia vai dizer, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, 69 semanas elas cumpriram na vida de Israel, desde a ordem de Neemias ali, até a entrada do Messias. E depois disso, o relógio de Israel está parado. Deus não está tratando com Israel, apesar deles continuarem sob o prisma das promessas materiais, os livramentos, a preservação de Israel, algumas palavras de Jesus, elas já se cumpriram na vida dos judeus quando eles disseram para Jesus. Quando Barrabás estava querendo ser solto, estava para ser solto, Jesus e Barrabás, então a gente vê a pergunta das autoridades dizendo para o povo de Israel, quem quer que vos solte? Jesus e Barrabás. Solte Barrabás. E o que eu faço com o sangue desse justo? Que caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles pediram a maldição ali. E de fato, logo após a morte e ressurreição de Jesus, 70 depois de Cristo, Israel foi dizimado, foi dissipado. O general Tito, ele entrou sobre Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, como Jesus havia profetizado, e os judeus foram espalhados pelo mundo durante mais de 2000 anos. E a questão dessa dispersão, dessa diáspora com os judeus, eles passaram quase 2000 anos preservando a língua, preservando a tradição, preservando a raça, porque dificilmente alguém passa 2000 anos envolvido com outras nações, eles vão casar, vão perder de fato a nacionalidade, a língua, etc. Mas os judeus, eles preservaram a raça, a língua, as origens, a cultura, e depois disso eles retornaram. Então, nesse prisma, Deus preservou Israel. Agora,
Depois que o relógio de Israel parou, ele veio para o que era seus, que os seus não receberam, e ele deu a todos que receberam o poder de serem feitos filho de Deus, nasce a igreja. Então agora as promessas, recentemente, é para a igreja. Nós estamos vivendo no prisma da igreja, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, são promessas para a igreja. Se o judeu ele aceitar, os israelitas aceitar a Cristo como seu salvador, ele faz parte da igreja. Se o gentil, como o Wesley falou, que nós chamamos hoje os ímpios, os injustos, a gente fala na linguagem cristã, o mundo, se eles aceitarem a Cristo, eles farão parte da igreja, seja lá que raça for, né? Então, como Paulo diz, os judeus, os gentios e Israel. Os judeus é aquele que nasce de fato em Israel. E os gentios são as demais nações do mundo, inclusive o brasileiro, são gentios. Mas se essas nações, qualquer uma dessas nações, inclusive Israel, aceitar a Cristo como Salvador, ele é um povo separado chamado igreja. Então hoje Deus está tratando diretamente com a igreja. Exato. E estamos vivendo o chamado período parentético, né? Que é, inclusive, esse espaço entre as 69 e as 70 semanas. Exato. Então, com relação ao futuro de Israel, nós temos essa posição dispensacionalista, né? E aí o outro ponto é a tribulação, né? Que aí tem os pré, os pós e os mesotribulacionistas. Né? A nossa linha, ela segue o pré-tribulacionismo, ou seja, para nós, a igreja não participará da tribulação, né? E nem da grande tribulação. Sim. A igreja será arrebatada antes, inclusive para nós, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, o arrebatamento é o evento desencadeador de todas as outras coisas, né? Da tribulação, da grande tribulação, das bodas, do tribunal de Cristo, do Armagedon, inclusive. Na verdade, a partir de então, do arrebatamento da igreja, que a gente consegue ver esses sinais que acontecerão dentro do próprio tempo. E aí tem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Os mesos no meio da grande tribulação, né? Sim. Então, é importante dizer que, na verdade, a gente tem irmãos que são bem competentes no que diz respeito ao estudo das Sagradas Escrituras, e que esse posicionamento, muito embora divergente, né, de um para o outro, ele não é essencial para a salvação e nem para a conduta do próprio cristão, né? Nós temos o nosso posicionamento e a nossa teologia assim diz, que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, ou do período tribulacional, como se diz teologicamente. Mas há quem acredite que nós seremos arrebatados no meio da tribulação. E há aqueles que dizem que só seremos arrebatados depois da grande tribulação, e alguns chegam a dizer que nós já estamos vivendo esse período tribulacional, né? O que a gente tem que entender, então? É claro que hoje a gente só está falando aqui de modo bem superficial, a gente pretende aprofundar nesses temas, mas o que a gente tem que entender, principalmente sobre a tribulação? A Bíblia fala que é um período jamais visto, né? São dores que se assemelham às dores de parto, né? E que são um tempo da ira de Deus se manifestando sobre a humanidade. Na linguagem do apóstolo Paulo, como que diz respeito à salvação para os salvos, que a gente entende que esses salvos é a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele diz que Deus nos salvará da ira futura. A ira futura para nós é esse período tribulacional. Então, para nós, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e inclusive é esse evento que vai desencadear a própria grande tribulação. Quando você disse ali das 69 semanas que foram cumpridas, estava o relógio correndo, primeira semana, segunda, 70ª, aliás, quando chegou nas 69 semanas, o relógio de Israel parou. E houve um espaço de tempo, que a gente chama ele de graça, que é a era da igreja. A igreja está vivendo esse período aí da graça, a dispensação da graça. Os dispensacionalistas vão falar sobre as dispensações do Antigo Testamento, as dispensações da inocência,
a dispensação da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei. E nós estamos vivendo hoje no período da graça, que é esse espaço entre a 69ª semana e a 70ª semana, que o relógio voltará a correr logo após esse espaço. E nós já estamos aí há mais de 2000 anos, 2020, anos que começou esse período da dispensação, o período da igreja. Mas esse período ele acabará. Quando ele acabar, então volta o relógio de Deus para cumprir a promessa com Israel em cumprir as 70 semanas. Agora, antes de que isso aconteça, vários eventos eles se desencadearão. E esses eventos eles são chamados eventos escatológicos, porque na nossa perspectiva pentecostal e clássica, eles têm uma sequência, irmão. Nós vamos falar nessa sequência. Primeiro, o que nós estamos vivendo na atualidade. Nós estamos vivendo os sinais que antecedem a volta de Cristo. Qual que é o calendário da escatologia? Primeiro começa com os sinais que antecedem a volta de Cristo. Esses sinais estão presentes na política, na economia, na religião, em Israel, nas nações. Estão presentes em vários lugares os sinais. Nos atos, na atitude dos homens, na guerra, na fome, em todos os lugares estão presentes. Precisam, nos próximos programas, especificamente sobre isso, trazer esses sinais e mostrar que os sinais estão cumprindo, cada vez mais avançando, para que a era da graça acabe. Esse período, esse espaço entre a 69 e a 70 semana, ele acabe. É um espaço, está no final. E logo após esses sinais, haverá o arrebatamento da igreja, que é um outro fato, segundo fator da escatologia, o arrebatamento. A igreja será arrebatada. Aí a Bíblia fala como que se dará o arrebatamento, em que termos, em que condições. Ela tem vários textos que tratam especificamente dos arrebatamentos. Para quem são os arrebatamentos, quem subirá ao arrebatamento, como se dará o arrebatamento, quando, né? Então não sabemos o dia nem a hora, nem a data, etc. Ou você sabe da hora? Não, tá bom. Não sei. Inclusive, só pegando aqui um adendo, quando a gente fala acerca de sinais, há inclusive uma divergência entre as escolas, né? Porque nós somos pré-tribulacionistas, então nós acreditamos na iminência do arrebatamento. Ou seja, um dia, uma hora em que ninguém sabe. E aí, como se fala de sinais para que então a gente possa entender qual é o tempo que se dará isso? Então a gente pretende responder também esses questionamentos, né, ao longo aí da nossa caminhada aqui pela escatologia, mas evidentemente começando por esses sinais, porque há, né? Sim, há os sinais. Então, o primeiro ponto é o estudo sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo, depois o arrebatamento, e na sequência o tribunal de Cristo, que é o galardão dos que foram salvos. Deus, além de arrebatá-los, ele galardoa. E depois a festa, que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, é a festa de casamento, a festa do encontro com o noivo, ele é chamado de noivo, e Cristo é o noivo, o casamento deles, a igreja arrebatada. Aí sim, a volta gloriosa em Cristo, que é o arrebatamento, ele é dividido na primeira e na segunda fase, conforme o nosso entendimento, e não foi invenção de John Darby Davis, como diz alguns estudiosos aí, do século XIX, né? 18, 19. Então não foi invenção dele, já tinha essa mentalidade. Inclusive a Bíblia mostra claramente os textos ali diferenciados. Ele apenas sistematizou isso. Depois disso, o julgamento das nações, o salvamento de Israel, porque Israel está rodeado pelo anticristo para ser destruído. Quando Cristo vem dar o livramento para Israel, o julgamento das nações, morte das nações, a prisão do anticristo, ele que vai inaugurar o lago de fogo. A gente vai estudar o inferno, o Sheol, o Hades, o inferno, e depois o lago de fogo, o Gina, que são coisas diferentes, né? Inferno é uma coisa, o lago de fogo, Gina é outro lugar. Estudar sobre esses termos. Tem bastante coisa aí. E depois disso, o milênio, que nós acreditamos que seja literal, 1000 anos de Cristo reinando sobre a terra. Antes, porém, tem a grande tribulação logo após o arrebatamento, né? Enquanto esses acontecimentos que eu citei, que serão acontecimentos no céu,
a tribunal e as bodas, isso. na terra acontecerá a grande tribulação, o período do anticristo, etc. Muita coisa para estudar aí. Não sei se vai dar tempo de você terminar isso tudo no ano inteiro. Dá tempo? Eu acho que não, já estamos em outubro, né? Provavelmente a gente vai atravessar aí o ano falando sobre esses assuntos. E os irmãos que tiverem perguntas, né, através das redes sociais, do WhatsApp da Rádio Nazareno, do Facebook, do próprio YouTube, se tiver alguma dúvida naquilo que estivermos falando no dia, pode mandar aí a sua pergunta, sim, né, a sua dúvida, fazer a sua observação, que nós atenderemos aqui com o maior prazer e satisfação. Então quer dizer que hoje não dá nem para a gente falar sobre o que nós pretendemos, os sinais que antecedem a volta de Cristo, mas pelo menos demos o vislumbre do que estaremos abordando nos próximos programas, né? Exatamente. Hoje foi uma aula introdutória, né? Uma aula, se a gente pode chamar isso de aula, foi uma aula introdutória, apenas uma introdução, na verdade, daquilo que a gente pretende falar aí ao longo dessas sextas-feiras, e você é o nosso convidado. Contamos muito com a sua audiência, com a sua participação, para que o programa continue sendo uma bênção para você. Então já fique atento, convide os amigos para ouvirem a Rádio Nazareno ou acessar. Você pode ver aqui a sala dos estúdios da Rádio Nazareno pelo Facebook. Lá no Facebook você digita Nazareno Cuiabá e você vai ver ali a gente aqui dentro dos estúdios comentando esses assuntos que devemos comentar.